Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal e acompanhando as nossas aulas. Nós vamos falar sobre um conteúdo nessa aula de hoje que muita gente já ouviu falar, que muita gente não sabe bem o que é. Então, o que são sinônimos e antônimos? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Sinônimos e antônimos. Mas às vezes isso aparece assim, ó, sinonímia e antonímia. E aí a pessoa pensa, meu Deus, o que é isso? Sinonímia e antonímia é a mesma coisa que sinônimos e antônimos. Vamos relembrar então esse conteúdo, que eu tenho certeza que alguém já viu esse conteúdo aí. Você sabe o que são sinônimos e antônimos? Vamos aprender e relembrar tudo sobre isso? O que são sinônimos? São palavras que têm significados parecidos ou iguais. Por exemplo, bonito. Bonito pode também significar belo, formoso, lindo. Quando nós usamos essas palavras que têm o mesmo significado, nós estamos usando sinônimos da palavra bonito. E por que é tão importante nós conhecermos os sinônimos? Olha, eu vou te mostrar. E os antônimos, o que são os antônimos? São as palavras que têm significados opostos. Por exemplo, quente, que é diferente de frio, alegre, que é diferente de triste. Então, veja bem, os sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado. Então, eu posso substituir aquela palavra que não vai alterar o significado. Inclusive, de vez em quando, caem questões nas provas perguntando assim: substitua a palavra abaixo por outra que não modifique o significado ou o sentido do texto. Quer dizer que você vai ter que substituir por um sinônimo, uma palavra que tem o mesmo significado. Por isso é tão importante nós conhecermos os sinônimos. Os antônimos são aquelas palavrinhas que vão ter significados diferentes. São aquelas palavrinhas que vão ter significados contrários. E às vezes, quando nós queremos estabelecer uma oposição sobre algumas ideias, é importante também que nós conheçamos os antônimos. Veja bem por que é tão importante a gente conhecer os sinônimos. Ele evita repetições de palavras no texto, enriquece a linguagem, facilita a compreensão, ajuda a interpretar melhor os textos lidos. Bom, quando nós conhecemos os sinônimos das palavras e nós lemos uma palavra ali, você consegue imaginar qual outra palavra poderia estar naquele lugar e já associa com aqueles sinônimos. E quando eu estou escrevendo um texto, e nesse texto eu quero substituir uma palavra, quero repetir aquela palavra outras vezes, mas eu quero evitar a repetição, e eu preciso substituir aquela palavra por outras palavras. Isso acontece muito. Isso faz parte da coesão do texto. Chama de coesão lexical. O que é isso, professor? É estabelecer uma relação entre as palavras que vão aparecendo, sem repetir aquela palavra. E por isso eu vou encontrar sinônimos. Então, se eu digo assim, estou aqui contando uma história, eu falo, o homem caminhava pela praça quando de repente encontrou um cachorro. Aí eu quero falar do homem de novo, mas não quero repetir a palavra homem. Qual outra palavra eu poderia usar? O indivíduo, né? Um senhor, esse senhor. Então, eu vou pegar outras palavras que vão ter o mesmo sentido e vou substituir pela palavra que eu coloquei ali para evitar a repetição, para o meu texto não ficar cansativo e, ao mesmo tempo, para que, quando alguém ler esse texto, conseguir estabelecer as relações entre essas palavras que aparecem no texto. Então, essa é uma estratégia que nós usamos muito na produção textual. Então, quando você estiver escrevendo um texto, volta a reler o seu texto e vê se você não está repetindo a mesma palavra várias vezes. Se isso estiver acontecendo, sabe, o seu texto ficando cansativo, difícil de ler e às vezes extremamente repetitivo. Qual é a estratégia? Pega essa palavra e substitua por sinônimos. Por isso é tão importante nós conhecermos os sinônimos, tá vendo? Então, nessa aula, nós aprendemos, né, ou relembramos o que são sinônimos e antônimos. O que é uma sinonímia e uma antonímia, que é a mesma coisa de sinônimos e antônimos, né? E vimos a importância de saber usar os sinônimos e conhecer sinônimos e antônimos, tanto para escrever, para falar e também para entender aquilo que nós estamos lendo. Então, vou terminando por aqui e te espero para a nossa próxima aula. Até lá!